Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando e estamos começando o nosso terceiro vídeo aqui dessa série para a criação de uma tela de login utilizando um back-end em HashDataWare. No primeiro vídeo nós criamos a interface ali da parte mobile, da parte client. No segundo episódio nós começamos aqui a criação do nosso servidor web aqui, nosso servidor de eventos aqui no HashDataWare. E nesse terceiro vídeo nós vamos criar aqui o nosso banco de dados, vamos criar ali a classe para fazer aí as conexões, para fazer aí a validação do login no nosso banco. Como sempre, vou deixar o código-fonte para você baixar, o link está aqui na descrição, assim como também o link para você participar lá do meu canal do Telegram, onde eu tenho conteúdos exclusivos que não são entregues, que não são postados aqui no YouTube. Tranquilo? Então se você está gostando dessa série, não esquece de deixar aqui o seu like, o seu joinha, assim o YouTube entende que ele tem que distribuir isso aqui para mais gente que tem interesse aí em Delphi, em FireMonkey, etc. Legal? Dito isso, vamos aqui para o vídeo. Então, o nosso primeiro objetivo é criar ali o nosso banco de dados no Firebird, mas se você quiser criar aí no MySQL, no SQL Server, enfim, a forma como eu vou fazer aqui vai funcionar em qualquer tipo de banco, então você pode usar o banco aí que você quiser. Eu uso aqui o UB Expert para fazer a gestão aí dos bancos Firebird, então vamos criar um novo banco aqui. Então, Database, Create Database. Vai ser uma base local aqui, vamos escolher o caminho dela. Então aqui dentro da pastinha fontes tem a pastinha servidor. E dentro de servidor eu vou criar uma nova pasta aqui chamada DB, onde eu vou salvar aqui dentro a nossa base. Então eu vou chamar de database.fdb. Vou dar um abrir aqui. Vamos trocar o client library aqui. Então vem aqui arquivo de programas, Firebird, Firebird 3.0. E tem um FB Client aqui. Username, vamos criar o nosso sysdba. A senha vai ser a master key. O char7 aqui vai ser o ISO8859. Collection vai ser PTBR. Page size vamos por 4096. Dialeto 3, PTBR. Vamos dar OK. Vou registrar aqui a versão do Firebird 3.0. Database, aliás, vamos dar um nome aqui de database. Vou registrar ela aqui. Então, temos aqui a nossa base criada, sem tabela nenhuma, e vamos começar a criação aqui da nossa tabelinha de login, tabelinha de usuários, Então, Tools, SQL Editor, vou criar ela na mão aqui. Então, vamos lá, Create Table, vamos chamar de tab usuário. E aí vai ter coluna código do usuário aqui, inteira, not null, e vai ser primary key. Depois vai ter aqui o nome, vai ser um varchar de 100, por exemplo. E vai ter aqui a senha, varchar de 100. Em vez de nome, vamos colocar e-mail, que vai ser só e-mail e senha aqui. Depois eu vou criar o generator aqui, create generator, vou chamar aqui de gen usuário ID e create trigger, vou chamar de tr usuário, for tab usuário, active before insert position 0. Essa, aí vamos dar um begin-end aqui. E aqui é new ponto código do usuário igual a gen id do nosso generator ali, gen usuário id, vírgula 1. Então vamos criar aqui a nossa tabela, selecionei ela, vamos rodar o cara, criou, vamos criar aqui o nosso generator. Generator, para quem não conhece bem aí o Firebird, aqui nessa versão do banco que eu estou usando, eu não tenho campos autoincremento. Então eu defino o código do usuário como chave primária, e depois eu crio aqui um generator, que é quem vai fazer esse controle para mim, para automaticamente gerar esse código de usuário para mim, de forma sequencial aí. Então é para isso que a gente cria aí o generator. Então seleciono aqui, criamos aqui o generator, e depois eu crio uma trigger
que é quem vai ser responsável, né, através do generator ali, por criar esse novo código para mim. Então, eu estou dizendo aqui nessa trigger que toda vez que a gente for dar um insert ali de um novo usuário, ele pega aqui e calcula para mim automaticamente a coluna código do usuário. Ó. Então, vamos lá. Criamos aqui. Então, vamos dar um commit geral aqui. E temos aqui, então, agora a nossa tab usuário. Temos aqui a nossa trigger. E temos aqui o nosso generator. Beleza, então a nossa base já está criada. Vamos voltar lá para o Delphi, no nosso projeto do servidor. Ó. E aqui no nosso módulo de dados, vamos colocar aqui um componente FD Connection, que é quem vai ser responsável por abrir a conexão aí com o nosso banco de dados. Vamos desmarcar aqui o login prompt dele. Vamos renomear esse cara para com. Então, direito, editor de conexões. Vamos configurar aqui a conexão ali com a base que a gente acabou de criar. Então, vamos escolher o driver aqui do Firebird, FB. Então, em database aqui, vamos escolher lá nosso DB, nosso database FTB. Username vai ser sysdba e a senha aqui master key. Vamos testar aqui a conexão. Conexão estabelecida com sucesso. É claro que aqui eu estou deixando esse caminho físico aqui, porque é só um teste que a gente está fazendo aqui, né? O ideal aqui, num ambiente de produção, é que você tenha um arquivo ini, um arquivo de inicialização aí, que sempre que você iniciar aqui o seu projeto, você leia, né, as configurações de onde está o seu arquivo de banco de dados, usuário e senha desse arquivo ini, monte, né, esses parâmetros aqui em tempo de execução e aí sim abra a conexão. Então depois deixe aqui nos comentários para ver se vocês quiserem. Eu faço uma aula só da parametrização a partir de arquivos ini aqui, mas deixe aqui comentário só para entender se isso é relevante para vocês ou não. Por enquanto vamos deixar os parâmetros de conexão fixos aqui no componente mesmo. Então se a gente der um connected true aqui, já estamos conseguindo conectar aí com essa nossa base de dados. O próximo passo é o seguinte, vamos criar uma classe chamada classe usuário, alguma coisa do tipo, para a gente manipular, né, a validação aí desse nosso login. Então o usuário vai chamar esse nosso método aqui, valida login. Quando chegar o request aqui, a gente vai instanciar essa nossa classe usuário e ela vai fazer o trabalho de validar o login e devolver para a gente um retorno aqui, para a gente montar o JSON e devolver lá para o usuário. Então vamos criar uma nova unit para isso. File, new, unit. Vou chamar aqui de classe usuário. Vamos salvar esse cara. Então aqui dentro do projetinho servidor eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de classes. E aqui dentro eu vou salvar aí o meu C usuário. Então temos aí a nossa classe usuário. Então aqui já vamos começar colocando algumas units aqui que eu sei que eu vou precisar. Então vou precisar do firedac.comp.client. Também vou precisar do system.sysutils e do firedac.dapt aqui. Então acrescenta aí essas units aí no uses, né? E aí vamos começar a definição aqui da nossa classe. Então type, vamos chamar de t usuário, né? Sempre que a gente dá o nome a uma classe aqui no Delphi por padrão, né? E não é obrigatório, mas por padrão, por convenção, aí a gente sempre coloca um t no início do nome aqui. Então t igual a class, então não vou especificar uma classe para essa minha classe ter usuário herdar, né? Então vamos lá, que a gente começa com vai ter aqui uma seção para as declarações privadas e vai ter aqui embaixo algumas declarações para a seção pública. Então aqui no public, vamos começar construindo aqui o nosso construtor. Então constructor, create, e aqui eu vou passar para o meu construtor qual é o meu componente de conexão. Então eu passo um parâmetro com, tipo tfd connection. Então o método construtor aqui, ele é um método que sempre que você instancia essa classe aqui, então quando eu dou lá um tusuário.create,
ele automaticamente dispara aqui esse método construtor e vai executar todo o código que está aqui dentro dele automaticamente. Então, Ctrl Shift C, ele já cria aqui embaixo para mim a implementação, né, desse meu construtor. E aqui é o seguinte, ó, eu vou criar agora de forma privada uma variável chamada fcon do tipo tfdConnection. E aqui, pessoal, só fazendo um disclaimer aqui, é o seguinte: existem várias formas de você aprofundar isso aqui, deixar isso aqui muito mais abstrato, que é você criar ali uma classe só que vai controlar a sua conexão. Depois, quando você instanciar a sua classe usuário, ela automaticamente instancia ali a sua classe conexão. Então, assim, dá para se aprofundar bastante aqui. Mas a ideia é passar um conceito básico aqui dessa orientação a objeto e que isso seja aqui o pontapé inicial, né? E daqui você vai aprofundar aí os seus estudos, né, em programação orientada a objeto. Mas a ideia é não criar uma coisa muito complexa aqui que a gente leve 5, 6, 7 aulas só para explicar, né, todos esses conceitos aqui. Então eu vou fazer uma coisa básica aqui, um pontapé inicial, que já dá para a gente utilizar bacana aqui. E daqui em diante você, se tiver interesse, né, se quiser aprofundar, estude aí, né, tem bastante material na internet sobre programação orientada a objeto aqui pro Delphi. Tranquilo? Então criei aqui a minha variável fcon do tipo tfdConnection e o objetivo dela aqui é o seguinte. Então sempre que a gente instanciar aqui a nossa classe, a gente vai passar como parâmetro qual é a conexão que a gente está usando para manipular aí os nossos dados, né, com a nossa base. Então de cara aqui eu já jogo para essa minha variável fcon esse parâmetro de conexão. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu uso essa fcon aqui em todos os outros métodos dessa classe. Então sempre que eu instancio a classe usuário, eu já tenho aqui qual é a minha conexão, né? Então eu jogo isso para a minha variável privada aqui e nos outros métodos que a gente for criar aqui, por exemplo, no valida login, eu já tenho aqui um componente de conexão para poder utilizar. E aí que agora vamos criar as propriedades, né, que vão poder ser acessadas aqui nessa nossa classe por quem instanciar ela. Então eu vou criar aqui uma primeira propriedade, então property, que é o código do usuário. Ele é um integer, ele vai ler ali da nossa variável fcódigo do usuário e vai escrever também na nossa fcódigo usuário. Então aqui se eu der um Ctrl Shift C, ele já declara essa variável fcódigo do usuário aqui para a gente. Ó. Então aqui o que eu estou dizendo? Então quando eu instanciar a minha classe de usuário lá no meu módulo de dados, por exemplo, então eu vou conseguir fazer o seguinte, ó, tipo, imagine que eu instancie uma variável chamada usuário. Então eu vou conseguir fazer usuário ponto, e aí ele vai me mostrar a propriedade código do usuário aqui. Então sempre que eu for trabalhar com a propriedade código do usuário, sempre que eu for ler uma informação para essa propriedade, ele vai ler da minha variável fcódigo do usuário. E sempre que eu precisar setar ou gravar algum valor nesse código do usuário, ele vai escrever na mesma variável aqui, né, na variável fcódigo do usuário. Então aqui existem outras formas de a gente trabalhar com isso aqui, a gente pode ver mais adiante, mas o básico aqui seria isso mesmo. Aí vamos ter aqui uma propriedade senha, ela vai ser do tipo string, e vai ser manipulada aqui pela variável fsenha. Então Ctrl Shift C, e por último aqui, ou pode até ser na ordem aqui, né? Primeiro vamos colocar o e-mail, que vai ser o f-email e f-email. Então, Ctrl Shift C, vamos lá, declarou aqui a nossa variável f-email. Então aqui eu criei as três properties que a gente vai usar para passar os valores, né, lá de quem instanciou a classe aqui para dentro da nossa classe. E agora vamos criar aqui uma função que vai ser responsável por validar aí o nosso login. Então, function valida login. E ela vai devolver aqui uma variável do tipo out, que eu vou chamar de erro, do tipo string. E essa function me devolve aqui um booleano. Então aqui a ideia é o seguinte, sempre que eu chamar essa função valida login, se por acaso dentro dela der algum erro, a gente vai devolver esse erro através dessa variável out aqui e vai devolver false. Se não, se deu ok, se a gente conseguiu validar o login, a gente vai devolver o erro aqui vazio e o retorno dela aqui vai ser true. Então Ctrl Shift C, vamos implementar aqui agora o nosso
valida login. Vou começar criando aqui uma variável query, tipo tfdQuery, que é a variável que é a nossa query que vai ser responsável por fazer o select lá na nossa tabela de usuários. Então vamos colocar aqui um try, em vez de finally vamos colocar except on exception do, eu vou ter outro begin end aqui. Então de cara aqui vamos instanciar essa nossa query. Então fdQuery.create, o owner pode passar new aqui. E aí query.connection vai ser a nossa variável aqui, ó, fcon, ó. Então é por isso que a gente já popula ela aqui no nosso construtor, ó. Então eu estou dizendo aqui que para minha query o componente de conexão, né, que eu vou ter que usar dela vai ser o fcon, ó. Então com isso nós já temos a query instanciada e já temos ela conectada aqui a um banco de dados. Então agora vamos fazer um if, que é y, e vamos lá programar aqui o que a gente quer que aconteça. Então vou dar aqui um active false, não precisaria, né? Já que eu estou criando ela aqui, mas só para ter certeza aí. Aí SQL, vamos limpar o SQL dela aqui, depois um SQL.add, vamos inserir aqui um SQL que a gente quer trabalhar. E no final vamos dar um active true aqui, ou você poderia dar um open aí, que tem o mesmo efeito. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um select asterisco from a nossa tabela usuário. Aí where e-mail igual ao parâmetro e-mail que a gente passar e a senha for igual ao parâmetro senha aqui que a gente passar. Então agora vamos passar aqui os parâmetros, né? Param by name, o parâmetro e-mail, ponto value, e tem aqui embaixo o parâmetro senha que a gente vai passar. E como que a gente passa agora esses parâmetros? A gente passa através ali das nossas properties. Então aqui tem uma property chamada e-mail e aqui tem uma outra property chamada senha. Então é assim que a gente utiliza aí, né, as properties aqui do lado de cá. Quando a gente estiver instanciando do lado do módulo de dados, vai ficar mais fácil de entender isso aqui. E aqui agora é o seguinte, se o meu record count for maior que 0, quer dizer que eu consegui validar o login, que eu consegui encontrar aqui o usuário e o acesso pode ser concedido. Se não, quer dizer que eu não consegui validar aí o meu login. Então aqui, se eu conseguir validar o login, eu posso fazer o seguinte, eu posso popular a nossa property código do usuário com o que a nossa query devolveu. Então, field by name, código do usuário, ponto as integer aqui. Então, eu estou só populando, né, a minha property com o campo código do usuário que o meu select aqui devolveu. Vou setar aqui que a minha variável de saída aqui, ó, erro, é vazio. E já vou dar um result igual a true aqui, que é o result da minha function, dizendo que deu tudo certo, eu consegui validar aí esse login. Se não, vamos só setar aqui o código do usuário para 0, a nossa property. Vou setar aqui o erro para, por exemplo, e-mail ou senha inválida, então é isso que a gente vai devolver lá para quem chamou. E o result da proc aqui, né, da function, vai ser false. Depois que terminou isso aqui, eu posso dar um dispose off aqui no meu componente query. E aí, se eu cair aqui embaixo na exception, eu vou dar aqui um erro recebe erro ao validar login e concateno aqui com ex.message para a gente pegar aí a descrição do erro e o result aqui da minha function vai ser false. Então essa aqui é a cara aí do nosso método aí valida login, ó. Então vamos só dar um Ctrl F9 aqui para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, não deu erro nenhum. E agora vamos voltar aqui na nossa unit do módulo de dados, ó. E aqui, onde a gente começou a fazer a programação aí dos eventos, então no evento valida login. Então aqui nós recebemos
o código do usuário e recebemos aqui a senha. Na verdade, aqui a validação do login vai ser feita pelo código do usuário. Mas isso a gente pode mudar, né? Lá na hora de fazer o login lá. Então aqui vamos só fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui os parâmetros desse nosso evento. Vem no valida login e nos parâmetros aqui dele, ó. O primeiro parâmetro, em vez de usuário, vamos trocar esse cara aqui para e-mail. Então a gente vai validar o login do cara através do e-mail e da senha, ó. Então o e-mail é um parâmetro de entrada, string, beleza. Então faz só esse pequeno ajuste aí. E agora a gente recebe aqui, em vez de código do usuário, a gente vai receber aqui o e-mail, né? Já que o mais comum aí, né, em aplicativos é a gente logar ali com o e-mail, né, ao invés de logar com um código de usuário, né? A gente normalmente não sabe esse código de usuário, ele é interno, né, na aplicação. Então e-mail, senha, beleza? Recebemos aqui esses parâmetros. E aí aqui vamos fazer o seguinte, já vamos criar aqui uma variável usuário e vamos instanciar aqui a nossa classe TUsuário agora. Então para isso, aqui no uses, vamos acrescentar aqui a nossa classe CUsuário. Então acrescenta aí a classe CUsuário no uses. E agora aqui, ó, a gente consegue instanciar uma variável do tipo TUsuário. Então declaramos ela aqui. Vamos colocar tudo isso aqui dentro de um try. Já vamos acertar esse código aqui. Então vamos instanciar essa nossa classe aqui. Então aqui, ó, lembra aquilo que eu falei? Quando eu dou um create nela, eu preciso passar aqui qual é o meu componente de conexão, ó. E agora ficou fácil, né? A gente usa o nosso DM, ponto, o nosso componente com lá, ó. E no final a gente dá um usuário ponto dispose of aqui. Deixa eu só recortar essas coisas aqui. Vou jogar aqui para baixo. Então, instanciei aqui o meu usuário. Vamos só pegar os parâmetros antes aqui, ó. Então, recuperei os parâmetros, instanciei aqui a classe usuário e vou passar os parâmetros agora para as properties lá, ó. Então, usuário ponto. Aí tem uma property e-mail, ó. Recebe nossa variávelzinha e-mail. Usuário ponto senha recebe a nossa variável senha aqui. E aí preciso declarar mais uma variável aqui, erro, que a gente vai utilizar aqui agora. Então eu faço o seguinte, se not usuário ponto valida login, e aí passo como parâmetro aqui a minha variável string ali de erro, então begin end. Então se eu não conseguir validar o login, ou seja, se o meu validar login retornar false, a gente devolve aqui para o usuário que deu algum problema. Se não, a gente vai devolver aqui para o usuário que deu tudo certo. Então, vamos só deixar aqui como referência, né, esse JSON, só para a gente lembrar a cara do JSON aí que a gente vai utilizar, ó, que vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. Então aqui é o seguinte, eu vou declarar aqui agora uma variável JSON que vai ser do tipo T JSON Object. E aí para ele reconhecer, vamos lá em cima, vamos colocar aqui o system.json. Então acrescenta esse cara aí. E agora vamos fazer o seguinte. Assim como a gente instanciou a nossa classe aqui, vamos instanciar também o nosso JSON Object aqui, ó. Então vamos dar um ponto create nele. Então agora eu preciso montar um JSON parecido com isso aqui para devolver lá para o nosso usuário. Então o que eu faço? Já que eu instanciei o nosso JSON, eu faço JSON.addPair e o primeiro par aqui que eu vou devolver é o par chamado sucesso, ó. E o valor dele aqui vai ser não, que é esse primeiro carinha aqui. Então a gente está montando esse primeiro carinha aqui. Vou montar o segundo, então JSON.addPair. O segundo par aqui é o que a gente chamou ali de erro. E nesse caso aqui a gente vai passar o próprio erro que a nossa classe devolveu aqui, ó, através dessa variável. Então a gente devolve exatamente isso aqui para o usuário. E por último ali, JSON.addPair, o pair código do usuário, que a gente vai devolver ele
como 0. Então com isso aqui a gente montou um JSON parecido com aquele de cima ali, ó. Vamos copiar esses caras aqui, colar aqui embaixo. Então esse aqui é o caso de que o login não foi validado. E no caso do login invalidado, nós vamos devolver aqui um sucesso sim. O erro nós vamos devolver vazio. E o código do usuário a gente recupera lá da nossa classe usuário.código do usuário.toString, ó. Tranquilo? Porque lembra que o meu valida login populou essa minha propriedade aqui, ó. Vamos olhar lá? Aqui, ó. Quando eu consegui validar, eu populei a propriedade código do usuário aqui. Então eu consigo utilizar ela do lado de cá até eu destruir, né, essa minha classe. Então enquanto eu não destruo, eu consigo acessar aqui essa informação. E aqui embaixo, vamos só lembrar de destruir aqui o nosso JSON, né? JSON.disposeOf. E a gente não pode esquecer de, no final aqui, montar o result aqui, né, do nosso método, que é essa variável aqui, né? Então vamos popular essa variável aqui com um JSON.toString. Tranquilo? Então a gente montou o JSON aqui e no final passamos aqui para o result o JSON que a gente montou aí. Então vamos executar esse cara aqui. Então ele pediu para desbloquear do file, eu vou dar um permitir acesso aqui. Vamos abrir aqui então o nosso navegador. Então localhost 2.80.82 valida login, ó. Então vamos chamar o valida login sem passar parâmetro nenhum, só para ver o que vai acontecer aqui, ó. Então ele deu sucesso não, erro e-mail sem válida, código do usuário 0. Vamos abrir o nosso IB Expert aqui agora. Vamos inserir aqui um registro na nossa tabela de usuários. Então vamos lá em data. E-mail aqui, vamos colocar eber@99coders.com.br. E a senha, por enquanto, sem tratamento nenhum, 54321 aqui. Vamos dar aqui o commit. Vamos inserir aqui um outro usuário, que é o teste.teste.com.br. E a senha é 123. E commit. Então, beleza. Então agora vamos tentar passar esses parâmetros aí. Então o e-mail é igual a teste.teste.com.br. Então se eu tentar dessa forma aqui, ainda não valida. E aí, e-comercial, vamos concatenar um segundo parâmetro aqui que a senha é igual a 123. Ó. Vamos dar um enter. E aí, ó, ele conseguiu acessar ali o banco, sucesso sim. O erro não tem nada e o código do usuário veio 2 agora. Então vamos só colocar um breakpoint aqui no nosso servidor. Então vamos parar de rodar ele. Vamos colocar um breakpoint aqui no valida login, ó, só para a gente ir acompanhando aí o passo a passo para ficar mais fácil de entender tudo o que está acontecendo. Vou colocar um breakpoint aqui dentro também da classe do valida login. Ó. Vou rodar aqui em modo debug. Ó. O servidor está aqui no ar. Vou pegar o navegador novamente aqui e eu vou fazer o acesso com o teste@teste e o senha 123. Vou dar enter. Ele parou aqui no nosso breakpoint. Ó. Então com o F8 aqui eu vou executando agora. Então vamos olhar aqui. Ó. Recebeu o parâmetro e-mail teste aqui, a senha 123, instanciou nosso JSON, instanciou aqui a nossa classe, populou aqui as duas propriedades da classe, ó, com o e-mail e a senha. E agora vai entrar no valida login. Ó. Parou no breakpoint aqui do valida login, instanciou nossa query, montou aqui o select, passando o e-mail e a senha, ó. Ativou e o record count aqui é maior que 0. E agora ele pega aqui esse retorno, ó, do código do usuário. 2. Erro vazio, result true, mata a query, volta lá para o nosso evento valida login, monta aqui o JSON, ó, setou o result, ó, tá lá, sucesso, e mata os nossos objetos. E aí devolve aqui para o usuário o JSON prontinho. Então nessa hora bastaria a gente lá no mobile pegar essas informações aqui, né, quebrar esse JSON e verificar se o login foi feito com sucesso ou não e fazer os tratamentos
necessários lá na hora de logar o usuário. Então lembrando que o código-fonte está aqui embaixo para você baixar. O link para você participar do meu canal lá do Telegram também está aqui embaixo. Se você gostou, não deixe de deixar aí o seu joinha, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo para me dizer o que você está achando aí dessa série, né? Se você tem alguma sugestão do que eu deveria abordar aqui nessa série de vídeos, ok? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.